Gente, é uma alegria estar aqui. Esse convite veio do nosso amigo Osmar, aqui da direção da casa também. Eu estive aqui há muitos anos, até eu estava revendo, ainda perguntei se ainda tinha aquele banco de igreja. É bem interessante, fica mais aconchegante. E eu fico feliz de estar aqui de volta. O tema de hoje, eu já venho apresentando já há algum tempo, não só em casas espíritas, mas em congressos, e é um tema bastante reflexivo. É para a gente pensar. Cada vez que eu apresento, vem ideias novas, embora o esqueleto, vamos dizer assim, da palestra é o mesmo, eu percebo que alguma coisa muda, porque nós mudamos. É a mesma coisa quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho, e a gente lê o Evangelho, alguns capítulos que nós já lemos no passado, e parece que tem alguma coisa diferente. Vocês já tiveram essa impressão? Fala, poxa, mas isso aqui estava aqui mesmo, né? Não é que a gente vê com outros olhos, no dia a dia a gente vai se transformando, a vida é uma constante transformação, então a gente entende diferente. Muitas vezes a gente vê algo que parece que não estava lá, é que aquele momento, ou o momento atual, é o momento apropriado para que a gente visse. E assim é na vida também. Embora estejamos presentes no mesmo local, todos vão ouvir as mesmas palavras, observar as mesmas imagens, cada um vai ter uma leitura diferente da situação, de acordo com o conhecimento, de acordo com a vontade, de acordo com a necessidade de cada um. Então eu digo que é uma palestra bastante reflexiva, então é importante que a gente viaje junto. Eu vou começar falando da luz, depois vocês vão entender no decorrer o porquê, dos raios de luz. Vocês devem lembrar o tempo de escola, que a gente aprendia sobre a velocidade da luz, não é isso? 300 mil quilômetros por segundo. Eu começo por isso porque a gente ouve falar que no plano espiritual, tempo e espaço é diferente. Quando alguém desencarna, a gente fala, poxa, mas já faz 10 anos. Ah, mas lá é diferente. A percepção de tempo é diferente. E a gente fica um pouco confuso, percepção de tempo. Aí a gente vê, principalmente na série de André Luiz, né, da Nosso Lar, e aqueles 13 livros, que eles viajam numa velocidade assim impressionante. A gente fala, caramba, como é que, né, consegue uma distância dessa, vão de uma constelação a outra, como é que é essa volatilidade, né? Enfim, aqui na Terra, nós temos como medida a velocidade da luz como a mais rápida que existe. 300 mil quilômetros em um segundo. É muito rápido isso. Então eu peguei alguns exemplos para que a gente pudesse ir criando, né, uma imagem. Todas as fotos que eu vou apresentar, são poucas, são daquele telescópio Hubble, né, que é o que tira as grandes fotos do espaço. Bom, é uma foto real do nosso planeta, planeta Terra. A volta, a circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros. Então, na velocidade da luz, em um segundo, dá para dar 7 voltas e meia na Terra. Rápido, né? Então, vamos acompanhando. A Lua, nós demoraríamos, se viajássemos na velocidade da luz, 1 minuto e meio. Até aí, tranquilo. Rápido, né? Foto do Sol. O nosso astro-rei, segundo os amigos espirituais, de onde vem a energia para o corpo físico, para as plantas, para a natureza. Viajando à velocidade da luz, demoraríamos 8 minutos. Bastante tempo. A 300 mil quilômetros por segundo. Eu estava pesquisando isso, olhando, me interessando, porque eu digo sempre que posso, que o espaço me dá um pouco de medo. Eu começo a ver essas fotos, eu fico meio, talvez porque a gente não conheça, né? Eu falo, caramba, como é que deve ser? Me dá uma certa insegurança saber que eu estou boiando no espaço, né? Flutuando, mas eu gosto de fuçar. E aí eu fui olhando e dá uma olhada que eu achei. Primeiro, uma explicação do que é uma galáxia, né? É um enorme aglomerado de poeira cósmica, estrela, planetas, ligados por uma força em comum, uma gravidade que deixa todo mundo juntadinho, tá bom?
E tem mais umas coisas lá, uns buracos negros, manchas negras, que os cientistas estão procurando ainda decifrar o que significa. Mas, enfim, eu vi uma foto de uma galáxia muito bonita, aí tem planeta, tem um monte de coisa, que ela está a 114 milhões de anos-luz. O que significa? Ficar um ano viajando a 300 mil quilômetros por segundo, um ano, não são 8 minutos, não, como daqui ao Sol, um ano, 365 dias, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, é um ano-luz. Um ano-luz. Aqui são 114 milhões de anos-luz. Dá para ter noção da distância? Esse era o ponto mais longo que se tinha conhecimento. Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu tinha visto na internet. E a gente começa a pensar, é inadmissível caber esse número aqui na cabeça. Mas, nossa, 114 milhões de anos? O que tem nesse universo todo, né? É muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, o ano passado, eu fui apresentar um trabalho sobre as teorias que a gente coloca aqui, e eu fui ver se tinha alguma foto mais bonita, mais, assim, interessante. E aí eu quase caí duro. Acharam um pouquinho mais distante outra galáxia. Aí apareceu esse ponto, como eu não achei nada, fui ver outra. Bom, só para sintetizar, gente. 13 bilhões de anos-luz. A outra era 100 e poucos milhões. 13 bilhões. Não cabe. Eu acho que se a gente fosse escrever aqui em números, acho que tinha que ficar dando várias voltas aqui. O tamanho do universo, gente. Esse é o ponto que até agora eles acharam, né, a galáxia mais distante da Terra. E aí eu fui me informar como é que consegue, né, saber ser tão longe assim. Aí disseram que eles captam, esse telescópio, ele capta as partículas de luz que viajam nessa velocidade e que demoraram esse período para chegar até aqui a Terra, ou até onde o telescópio pegou. E eles dizem uma coisa, que talvez nem exista, porque emitiu a luz, pode nem ter existido, mas que como demorou esse período e o universo está em constante expansão, provavelmente essa galáxia ela está a 36 bilhões de anos-luz. Não é, como a moçada diz, é muito maluco, não é? E o universo está se expandindo. Gente, que coisa, você começa a pensar, não dá medo? Vai expandindo, e a hora que voltar? Não é? A gente fica pensando, mas aí você começa a pensar em quê? Em Deus. Não foi Ele que criou tudo isso? Pelo menos é o que nos ensinam, né? E aí a gente começa a fazer uma comparação de Deus, dos nossos problemas, do nosso planeta. Embora nós espíritas, espiritualistas, dizemos sempre, não, na casa do Pai há muitas moradas, tem muitos planetas habitados e tudo mais, a gente vive pensando que só existe a Terra. Nós vivemos achando que só existimos nós e os nossos problemas. Que os nossos problemas materiais são mais importantes que tudo. Não é assim que a gente vive? A gente teoriza muitas coisas, mas no dia a dia as preocupações materiais são muito fortes. Como se todo o universo fosse feito para resolver os nossos problemas. Não é assim quando a gente reza? A gente lembra desse universo todo? Não, né? Mas hoje, quem sabe, a gente começa a pensar diferente, observando essas imagens. Mas uma coisa interessante. Continuando a pensar, eu falei, poxa, um universo tão grande, mas espera aí. Esse é um universo que nós mensuramos, né? O telescópio pegou, podemos chamar de um universo material. Mas quando a gente morre, a gente vai para o plano astral, ou plano espiritual, ou outro lado, como quiser chamar. É uma outra dimensão. E aí vamos citar novamente André Luiz, que eu acho uma coleção muito séria, né? A coleção Nosso Lar, onde ele relata que existem cidades, existem mundos habitados, que não são vistos
daqui para lá, mas de lá para cá se vê. Não tem o corpo material como nós, é um corpo diferente, mas são outros planetas. E lá, depois de um tempo, eles vêm para cá, e daqui a gente vai para lá. Então, o que a gente pode pensar? Que existe um outro universo, tão grande ou mais, igual a esse aqui, né? Um outro universo, em outra dimensão. Não é? Se esse aqui já é grande, imagina no mundo astral. A gente não pode dizer, não, mas é a mesma coisa. Não é. São outras esferas. Dizem que tem planetas que são habitados, não como seres com a nossa contextura. São seres com corpo fluídico diferente. Mas são seres, como nós. Na nossa evolução, provavelmente habitaremos esses planetas. Assim como André Luiz e todos os mensageiros e mentores que retrataram através de Chico Xavier essas experiências, falam. Até aí tudo bem? Tudo bem. Aí eu vou lembrar a vocês um fato que acontece com André Luiz. Ele foi para lá, aquela coisa toda de umbral, aquilo que a gente tem medo, né? De ficar um período no umbral. Vocês têm medo, não tem? Tem. Então, a gente tem medo de ir para o umbral. Aí, depois de um tempo, deram um trabalhinho, a mão de obra estava meio escassa, ele arrumou um emprego nas câmaras de retificação e foi trabalhar. Para quem não leu, não viu o filme, nem sei se no filme tem essa parte, mas ele consegue um biquinho lá. E ele começa a trabalhar com a maior vontade, trabalha com amor, fica atendendo as pessoas, os espíritos, né, que desencarnaram há pouco tempo. Aí chega uma hora que ele cansa, porque espírito também cansa. E ele foi fazer o quê? O que a gente faz quando está cansado? Vê novela? Não, ele dorme. Ele foi dormir. E aí, quando ele foi dormir, ele sonhou com a mãe dele. Lembram disso? Ele sonhou com a mãe dele, que já tinha desencarnado também, mas estava numa esfera muito distante, que ele não podia ter contato ainda. E aí ela deu a mensagem, e ele ficou super feliz que sonhou com a mãe dele. Onde estava a mãe dele? Se lá a gente pode viajar pelo pensamento, distâncias enormes. Em outra dimensão, foi o que eu pensei. Não é? Uma outra esfera. E aí você vai indo no livro, nos livros, né, de André Luiz, e você vê que em determinados momentos, seres muito evoluídos se manifestam naquele plano como se fosse uma materialização, porque eles são de outras esferas. Então eles vêm ali, eles são de outras dimensões, e eles se materializam, muitos através de aparelhos, para poder passar suas mensagens. E aí a gente começa a pensar, então existem, à medida que o espírito vai evoluindo, outras dimensões. Tem alguma coisa assim que parece que o apóstolo Paulo, apóstolo João, evangelista, falou dos 7 céus, uma coisa assim. Os antigos místicos trabalhavam muito isso, das camadas, a escada de Ra, a escada de Jacó, tem alguma coisa mística falando sobre isso. Mas são nesses livros de André Luiz que a gente percebe isso. Porque se essas distâncias muito grandes, né, que não viajam à velocidade da luz, e sim à velocidade do pensamento, eles vão aonde pensam estar, quanto mais evoluído, onde ficaria Jesus? Que distância? Então só pode estar numa dimensão que somente espíritos da envergadura de Jesus estariam, não é? É bem interessante isso para a gente pensar. Isso dá a teoria de não de um universo, né, de multiversos, ou seja, várias dimensões. Será que tem dimensão inferior à nossa? Não sei. Mas é para a gente pensar. E tudo isso, gente, já é avisado para a gente, são mensagens e mensagens. Aqui é uma mensagem de um livro chamado Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, mãe dessa encarnação, né? Ela morreu e ela era católica ferrenha, mas de boa alma. Ela morreu, só que chegou lá, ela não sabia nada. Não tinha as instruções que nós temos hoje, né? Ela tinha instrução católica. E ela ficou um pouco perdida. Mas ela foi orientada, encaminhada, e ela começou a mandar para o filho, o Chico, psicografias, cartas, pequenos trechos, que ele lia nas reuniões mediúnicas, lá no centro que
que ele dirigia, que ele participava, que depois formou-se um livro. Essas cartas são de 1926, eu acho. A editora, esse é um livro, Cartas de uma Morta. A editora é essa aqui do braço. FEB. FEB? FEB. Esse livro me chegou, eu sempre gostei de ler muito, mas Cartas de uma Morta, eu achava que eram aquelas pessoas que tinham morrido, que ia no Chico, né? E algum familiar escrevia, nunca me interessei. Aí me sugeriram para ler. E eu fiquei pasmo de ver. Ela fala em vidas de outros planetas, ela fala de planetas habitados, ela fala da evolução sideral, há 100 anos praticamente, gente. Então não é coisa de um outro espírito, de uma outra corrente, não, a gente está falando do Chico, né? E aqui o mentor, depois que ela peregrina por vários lugares, o mentor fala para ela, numa dessas cartas que ela passou para o Chico, é que a vida não palpita apenas no mundo distante, falando para ela, onde abandonasse as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte, ela pulula triunfante, e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Esses planos que a gente está falando aqui. Os mundos são a continuidade dos outros mundos, e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Eu li várias vezes e falei, puxa vida, como é que eu não tinha visto isso antes, né? E me pouparia um tempo enorme de pesquisa. Mas, 100 anos. Vocês conheciam esse livro? Cartas de uma Morta, né? Não dá vontade de ler, né? Mas leiam, é muito interessante, é gostoso de ler. É um livro que ele gera um sentimento tão gostoso, gente. É rápido de ler. Um sentimento de amor mesmo. Tem alguma coisa naquelas mensagens que gera isso. Muito bem. Tudo isso tem um motivo. Vários planos, vários níveis, esse espaço enorme, que é a evolução da nossa alma. O Espiritismo, a gente tem que entender que a mensagem dos Espíritos, ela veio aí há 150 anos, aproximadamente, para dar um entendimento parcial da verdade, aquilo que nós estávamos e estamos preparados para entender. Quando a gente vê uma criança na escola, não adianta chegar para ela, a criança pequenininha, e mostrar uma fórmula matemática complexa. Ela não vai entender, ela vai ficar te olhando e não vai... Então tem que começar com aqueles desenhinhos, com musiquinha, não é assim? Para ela começar a entender. E à medida que vai crescendo, os problemas vão sendo maiores, mais complexos, os problemas escolares, né? Os ensinamentos, ela vai entendendo. Em relação à humanidade, é a mesma coisa. O Espiritismo veio para quebrar um monte de padrões e deu para a gente uma base muito sólida, de uma explicação muito maior dos ensinamentos de Jesus. Ele não trouxe nada novo, ele só trouxe um entendimento novo. E Kardec deixou bem claro, as coisas vão continuar, a ciência, né, vai um dia comprovar tudo isso. Se tiver alguma coisa errada, eu mudo. Então a gente tem que ficar atento a isso. À medida que o nosso entendimento vai avançando, a nossa compreensão das lições de Kardec, a nossa compreensão através do que chega até nós, vai aumentando, e as nossas reflexões têm que acompanhar isso. A gente não pode ficar parado. Não é criar uma nova religião, é entender melhor aquela que nós estamos, tá? Então essa evolução, ela se faz nesse universo. A gente acha que, não, sou da Terra. Quantas pessoas não dizem, eu sou da época de Jesus? Alguns acham que foram dos mártires. Eu, com certeza, não fui. Outros, não, eu acho que eu fui um centurião. Eu sou chato, eu fico com as coisas na cabeça e vou pesquisar. Nós somos 7 bilhões, não é isso? O último censo, 7 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos. Acho que é isso, 7 bilhões de pessoas, acho que é isso. 7 bilhões. Tem um pessoal que mede, né, o censo, mas tem demógrafos. Eles medem épocas anteriores e tal. Então, na época de Jesus, estima-se que nós tínhamos aqui na Terra entre 150 a 200 milhões de pessoas.
150 a 200 milhões. O primeiro milhão de pessoas foi em 1800. Milhão, não bilhão, milhão. Então, se hoje somos 7 bilhões, todo mundo aqui sabe que a evolução se faz devagarinho, né? Onde que a gente estava? 150 milhões na época de Jesus. Alguém aqui acha que é espírito fresquinho, feito o quê? 3 encarnações? Não. Todo mundo fala, não, temos muitas vidas, não temos? Então, onde a gente estava? Vocês já pensaram nisso? Querem que eu responda? Eu não sei. Mas eu penso. Aí eu fico pensando, caramba, não cabe. Se todo mundo teve esse monte de vida, mas e aí? Ah, mas você fica no plano, eu vou fazer conta. Eu fiz conta, não deu. Então, você começa a viajar. Será que tem dimensões parecidas com essa? Onde se a gente, por exemplo, vivesse um pouco aqui, outra vida lá, mas não sei, gente, eu não vou falar muito, senão extraem, o nosso câmera extrai essa parte, põe na internet e eu estou frito. Então, pense o que quiserem, mas reflitam nisso, porque isso são dados concretos. Vocês vão na internet e pesquisem. População da Terra, tal, vocês vão ver. Tá bom? Muito bem. Então, supondo que existem todos esses planos e que tudo isso é uma coisa muito bem feita, né? Deus fez a coisa direitinho, nós estamos evoluindo. E como é que se processa? A gente reencarna. Reencarna aqui, podemos ter vivido em outros planetas, em outros planos, sei lá. Mas a gente conserva uma coisa, que eu chamo de padrões mentais. O corpo fluídico muda, a alma é a mesma, mas eu acho que a nossa mente, ela vai aprendendo. Vamos supor que todas as nossas encarnações foram aqui na Terra, tá bom? Todas elas. Nós, com certeza, já fomos parte da nobreza, já fomos plebeus, bem plebeus mesmo. Nós já fomos ricos, pobres. Vocês já pensaram que nós já podemos ter matado pessoas, assassinado? Claro, a gente não nasceu pronto, a gente vem evoluindo. Já mentimos, já matamos, já amamos, já roubamos, já fomos bons, somos, né? Somos espíritos, somos bonzinhos. Mas a gente vem evoluindo. Só que em cada existência, para que isso não se perca, alguma coisa é guardada. Não o que nós jantamos em 1228. Mas se nessa época estávamos encarnados, e nós, por exemplo, participamos de uma guerra e tivemos uma emoção muito forte, essa emoção e o nosso ato, é como se tivesse uma caixinha assim, que de acordo com a emoção, subisse e ficasse arquivada. Então essas emoções, os grandes feitos de uma encarnação, aquilo que realmente vale a pena, eles ficam arquivados e vão moldando a nossa personalidade. Então, de encarnação para encarnação, a gente vai mudando. Seja aqui na Terra, seja em outro plano, em outro planeta, a gente leva o que nós construímos. Os nossos padrões formam a nossa personalidade. E aí, quando a gente vem aqui para a matéria, esta encarnação, a gente nasce bebezinho, bonitinho, mas lá arquivados são nossos padrões. As crianças, no início, são todas iguais. À medida que cresce, cada uma tem um jeitinho diferente, não tem? Assimilam o quê? A família, os pais, os instrutores, e vão criando novos padrões para essa existência. Só para entender. Lá na alma, existe ou na mente, existem os padrões da alma, vamos dizer assim, que são das várias vidas. Aqui a gente vem zerado e começa a gravar algumas coisas. Então, se a gente tem uma infância legal, que a mãe da gente ama, o pai também, meu filhinho querido, e a gente recebe muito amor, a gente vem com um padrãozinho de amor, a gente acha que o mundo é amor, isso vai ajudar muito a gente. Mas se a gente cresce num lugar muito pobre, vê muita desgraça, não sabe nem quem é o pai, apanha, vê que tem que roubar para viver, cresce com isso, a gente cria esse padrão, a gente não conhece outra coisa. Então a gente vai ter uma vida baseada nisso, seria o nosso padrão atual.
Quando começa a crescer um pouquinho, já começa a entrar naquela fase da adolescência, aí aquele padrão da alma começa a baixar. É download, né, que fala? Então, começa a fazer um download e começa a misturar. É aí que surge a personalidade mesclada. A gente não lembra dos fatos, mas o nosso jeitinho, se a gente foi bélico, se não foi, são as nossas tendências que começam a vir e vai se transformando um novo ser. Não é legal? Hã? Ficaram contentes com isso? Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente percebe que tem tendências e aqui a gente aprende como lidar com elas. Por exemplo, vamos supor que a gente já traz de outras encarnações uma tendência muito bélica, a gente quer brigar. A gente sempre brigou, lutou, participou de guerra, foi treinado de que o mais forte sempre vence. Aí a gente vem aqui para a matéria com essa tendência. Mas aí os pais da gente são espíritas e colocam a gente na escolinha infantil. E a gente aprende desde pequeno que não pode fazer isso para o coleguinha. E cresce um pouquinho, tem o grupo de jovens, depois faz a escola de médios. Então a gente tem padrões antagônicos aí. Um que quer que a gente seja bélico, e o outro que diz que não é assim. De quem é a opção? Nossa. Ou a gente cede e volta a ser aquela pessoa feroz, ou a gente consegue a transformação e muda. Eu dei um exemplo. Diariamente nós somos confrontados com infinitas possibilidades através desses padrões. Todos os padrões antigos nos forçam. Parece que tem um diabinho e um anjinho dentro da cabeça da gente. Ah, vai lá, fala. Não posso. Mas fala. Não vou não. Às vezes a gente vai e fala e se arrepende. E às vezes a gente não fala e se arrepende também, não é? Depende. Mas essa luta do bem e do mal, ela está dentro da gente, da nossa mente, que é o que causa a transformação. As opções são nossas. Fala-se muito de karma, e até as pessoas acham que karma é uma coisa ruim. Não, karma não é bom nem ruim, karma é natural. Só que a gente vai criando o nosso futuro. Quando a gente vem para cá, é feito um planejamento. Eles sabem, junto com a gente, quem somos realmente. E o que a gente precisa para melhorar. Não virar santo, não dá ainda, viu? Espere um pouquinho. Mas melhorar um pouquinho. Então é feito um planejamento. Só que as opções, as decisões são tomadas aqui na matéria. A gente vem com as tendências e com a intuição do que tem que ser feito. E aí a gente vai optando. Infinitas possibilidades. E a gente vai reconstruindo o nosso projeto. Vamos supor que a gente tem um prazo de 20 anos para realizar uma coisa legal. A gente realiza em 10. Legal. Morre então e volta? Não. A gente continua melhorando. A gente tem um prazo de 20 anos e não consegue. Decidem, né, os mestres, que a gente tem que ficar mais um pouquinho em cima disso. A gente tem um espaço. Não é uma coisa matemática. A gente tem mania de, não, lei é lei. Quem sabe qual é a lei? Ok? Então, esses padrões, gente, a gente tem que observar nossas tendências. Não é ignorá-las. Por exemplo, façam uma experiência. Eu acho que vai ser positiva. Tentar ficar um dia sem falar mal de ninguém. Dá? Dá, agora dá. Vai dormir daqui a pouco, né? Mas assim, de manhã, logo cedinho, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Toca o telefone, quem é o chato que está ligando nessa hora? Já perdeu. Existe uma tendência nossa à crítica. É o dia inteiro, a gente fala mal do governo, mal do futebol, mal do trânsito, mal da chuva, ninguém mais fala. Né? Ah, graças a Deus, estou em sopa, graças a Deus. Por causa da mudança de padrão. Veja, a emoção de achar que a gente ia ficar sem água, né? Sem tomar banho, sem beber água, mudou o padrão. Nunca mais a gente vai reclamar. Pode chover pedra. Quando cai essas pedrinhas, o capô do carro amassa tudo, vocês sabiam? Vai olhar o capô de vocês, tudo amassadinho assim. Pode amassar, o importante é chover. Então, precisa de uma emoção para mudar um padrão, ok? Então, esse teste, por exemplo, eu estou brincando, mas faz mesmo. Veja como a gente fala coisas que não deveriam. Imagina pensar, né? Se não pode pensar mal de ninguém, aí não sai de casa. Como é que a gente pode evoluir também? Através de revelações.
Eles fazem isso com a gente, os espíritos superiores que já passaram por esse processo, para dar uma forcinha. Então, tem as revelações individuais e as revelações coletivas, vamos dizer assim. E tem graus, eu estou simplificando. Revelações coletivas, por exemplo, que o Espiritismo fala. Moisés, não é isso? Deus único, muito bem. A grande revelação, Jesus, que mudou um monte de paradigmas, né, e padrões. E a terceira revelação, o Espiritismo. Não é isso que a gente aprende? As 3 grandes revelações? Tá bom. E o budismo? Não é uma grande revelação? Não mudou e muda um monte de almas para o bem? Ah, mas eles acreditam em reencarnação. Não estou falando das crenças. Na ascensão. Sim, é uma grande revelação. Hinduísmo também. E aí vai. O que acontece é que Kardec, quando foi montar essa estrutura, ele teve que fazer opções. Os espíritos, sim, mas Kardec teve a participação dele. E dentro de uma cultura greco-romana, ele escolheu essa, católico e tal, essa daqui, ok? Moisés, Jesus, Espiritismo, como as 3 grandes, mas tivemos outras também. Então é bom a gente conhecer o que outras seitas, outras religiões, né, trouxeram ao mundo, para a gente ampliar um pouquinho e ver que é mais ou menos igual. Muda aqui, muda lá, um morre e vai para o umbral, o outro vai para o inferno, mas é tudo a mesma coisa. Os homens mudam muito, a interpretação muda muito. Mesmo no Espiritismo, a gente tem muitas vezes divergências de interpretação. Ok? Então, a gente, quando tiver isso, faz o quê? Vai na fonte. Tem uns livrinhos aí que são excelentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é recente, né? A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. É legal, porque a gente começa muitas vezes, né, pelos romances, pelos livrinhos mais fáceis. Tudo bem, mas é importante a gente ir na fonte, porque a gente sempre aprende porque alguém leu e conta. Mas quando a gente lê e conta, a gente passa, de certa forma, a nossa interpretação. Seria legal ir lá na fonte e comparar. O que eu penso disso? Tá bom? Se não, acontece o que eu chamo de efeito papagaio. A gente ouve e repete. Não é assim? Quantas e quantas coisas a gente fala assim, mas espera um pouquinho, por que você está dizendo isso? Porque é assim. Mas por que é assim? Você não ouviu? Não. Fulano disse isso. E? Bom, mas foi fulano. E? Aí a pessoa, você pensou nisso? Não. Então pensa. Porque às vezes a gente tira um trecho de uma conversa que muda completamente o sentido. Ou alguém ouve de uma forma diferente e repassa isso e a gente segue. Segue aquele caminho. Quantas verdades são ridicularizadas durante muito tempo, para depois a gente ver que era verdade. E aí todo mundo assobia, fica quieto, né? Esquece o que a pessoa passou. E aí vem o 3º milênio. Estamos nele. Milênio de grandes transformações, dizem que é o momento de mudança na humanidade. E segundo o Espiritismo, o planeta Terra passa por uma evolução também. Era de expiação e provas, e agora vai passar para quê? Regeneração, que segundo falam vai melhorar um pouquinho, não é isso? E aí eu pergunto a vocês, essa mudança vai começar? Já começou? Já começou, né? É o que estão falando. Eu pensava assim, eu acho que começou mais ou menos 1950, 1960, que começou aquele movimento no mundo de liberdade, de transformações, aí vieram os hippies, e Edgar Armond começou com as escolas de espiritismo na federação, enfim. Alguns achavam que era na virada do século, no ano 2000. Vocês acham que é por aí? Mais ou menos? Bom, cada um vai dar um palpite, né? Aí eu peguei um livro e estava lendo, vou mostrar para vocês. Está no livro isso. Falando sobre a evolução dos mundos. Eu estou lendo porque acho que o pessoal do fundo não sei se consegue enxergar. A Terra, segundo essa lei, né, a lei de evolução dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses 2 aspectos um grau elevado,
já chegou, ele afirma que já chegou, a um dos seus períodos de transição, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador. Aí então os homens serão felizes, porque neles reinará a lei de Deus. Sabe onde eu achei isso, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo. É incrível. Capítulo 19, Santo Agostinho. Essa é uma daquelas partes que eu falei, mas estava aqui? Ou seja, em 1864, Santo Agostinho, espírito, através de Kardec, né, Santo Agostinho fazendo parte do Espírito da Verdade, disse que já chegou o momento em que o planeta já estava passando para um mundo de regeneração. Então, no mínimo, já faz 150 anos que a gente está mudando. Isso derruba muita história de que a coisa está ruim, que em 1950 vai acabar, 1960, 1970, ano 2000, aí já deram mais data, agora vai acabar de novo, né? Não tem outra data próxima aí que o mundo vai acabar, enfim. Isso daqui, gente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, pode dar para a gente um pouquinho mais de esperança. Porque isso não é feito assim à toa, não é alguém que vai lá e escreve. Isso é um planejamento divino. Então essa é uma afirmação muito importante. Tá? Muito bem. Vamos resumir isso aqui, para a gente poder concluir o nosso pensamento. Vocês ouviram aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno parágrafo sobre o homem de bem. Vocês prestaram atenção? O que um homem de bem, segundo o Espiritismo, né? Que ele quer fazer o bem, ele quer aproveitar o máximo da vida dele, de uma forma produtiva. Em resumindo, o homem de bem é aquele que faz caridade. E há uma ideia, muitas vezes errônea, de que quando a gente faz caridade, a gente está ajudando somente os outros. Não, a gente está cuidando da nossa alma. Quem faz doação, quem ajuda com uma palavra, quem faz algum tipo de benefício, pratica algum tipo de benefício ao próximo, sente na hora alguma coisa. Mas é muito mais do que está sentindo. Ele vai criando vínculos com essas almas e vai criando a grande família universal. Então, essa ideia de novo período, de novo milênio, é essa, que nós nos tornemos realmente irmãos. Não o irmão que a gente falou, irmão, vamos lá, irmão, não é nada disso, é irmão mesmo, sentimento de irmão, de fraternidade, de almas próximas, né? Então, gente, o renascimento não é esperar a próxima reencarnação, é o renascimento constante. Por exemplo, se a gente sair daqui hoje com um pensamento diferente, vamos encarar isso como um renascimento. A gente não precisa fazer como outras religiões, ir lá e ser batizado, né? Enfia a cabeça na água. Isso é simbólico. Mas se você achar que isso é importante, vai lá na chuva, se molha todo, fala, renasci. Tem que ser algo que mexa com a emoção. Manja, tipo promessa. Por que promessa funciona? Você não acredita, mas ensina, você está desesperado, você vai e faz a promessa. Aí você libera as energias, mexe com a tua fé, com a tua crença. Aí você acredita naquilo, e essa força interage no universo e você consegue os seus objetivos. Então, o renascer, gente, não é uma coisa só de reencarnação. Reencarnação é um processo. O renascer é constante. Algumas pessoas podem entender renascimento como acordar no dia seguinte. É uma forma de renascimento. Mas nessa época em que nós estamos, onde a nossa capacidade já proporciona isso, o renascimento tem que ser constante, constante. Fizemos algo errado, daqui 5 minutos, respira e segue em frente. A gente tem capacidade para isso. Analisar os nossos padrões. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu faço sempre assim? Será que foi minha criação? Será que foi meu aprendizado? Será que eu trago isso de outras vidas? Chega a uma conclusão, você mesmo. E não fica só na conclusão ou contando para os outros. Trabalha esse instinto. Trabalha isso. É para isso que a gente está aqui. É para trabalhar o nosso eu, nossa alma. Respeitar as diferenças, gente. Uma grande parte dos nossos problemas, o meu trabalho profissional é trabalhar com problemas dos outros. E o espírito é bom nisso, né? Em resolver problemas dos outros. Os seus não consegue, mas os dos outros é uma beleza. Então eu faço isso todo dia.
E eu percebo que uma grande parte dos problemas está no relacionamento. Até o autorrelacionamento, mas é entre casais, é no trabalho, é na família, é no namoro, é na amizade. Porque muitas vezes falta a compreensão que somos diferentes. Cada um de nós tem uma formação de vida, não uma formação acadêmica. Cada um de nós teve, desde a infância, padrões diferentes. Então, a nossa maneira de ver o mundo não pode ser igual. Então, se todo mundo estiver vendo esse aparelhinho, ele está aqui, mas a interpretação de cada um pode ser diferente. E aí a gente discute. Não somos assim? A gente briga, fica de mal. Então, respeitar as diferenças de opinião, diferenças de gostos. Para isso, a gente tem que refletir. Por que eu penso assim? Eu chamo de carimbo, isso a gente dá num dos cursos lá do Instituto. A gente carimba as pessoas. Então, se eu cheguei aqui e ele me tratou muito bem, foi legal comigo, falou coisas legais, eu carimbo ele. É um cara bacana. Toda vez que eu vê-lo, é o último carimbo que eu vejo, não é isso? Ele é um cara bacana. Aí, na hora de ir embora, ele chega, não me dá boa noite, pisa no meu pé e fala, olha, a imagem ficou péssima, você não parava de adiantar, ficou trêmula, eu vou carimbar, chato. Toda vez que me falarem dele, eu lembro do quê? Do chato. Não é assim? Tem pessoas que a gente carimba a vida inteira, legal, amigo, parceiro, amiga, maravilhosa. Aí a pessoa pisa na bola com a gente uma vez, a gente carimba, falsa. E fulana, uma falsa. E fulana, nem fala nele que eu não quero ouvir falar. Vale sempre o último carimbo. Então a gente precisa analisar por que eu carimbei a pessoa desse jeito. O que ela fez para mim? Será que ela não estava num dia ruim? E as outras vezes? Que carimbo que eu coloquei? É duro fazer isso. Porque em toda discussão é a gente que tem razão. Não é assim? Pelo menos a gente pensa. A gente não quer nem pensar em dar o braço a torcer. Isso é um exercício muito difícil, mas importante para a nossa paz interior. Rever as culpas, que é outro processo doloroso. Tem pessoas que carregam culpas a vida inteira. A vida inteira. A pessoa faz algo, se arrepende, depois ela estuda, evolui e começa a lembrar daquilo. E aí diz assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria daquele jeito. Esquecendo-se que naquela época ela era diferente do que é hoje. Não tem o mesmo conhecimento. Se ela voltasse ao passado, ela voltaria do jeito que era e talvez fizesse a mesma coisa. E só o fato de assim pensar, gente, já tira do coração. Puxa vida, eu estava tão bem e me separei. Puxa vida, eu estava tão bem e não casei. São opções. Se você tivesse, a vida seguiria um outro caminho totalmente diferente. Então, libertar-se das culpas, gente, é fundamental. E aí entram os padrões religiosos. Ah, não. Tudo o que faz a lei do karma, você vai passar. Poxa, mas não tem jeitinho. Você vai passar, pronto. Estou ferrado. E não é assim. Nós estamos querendo ser Deus. Será que não existe através do teu mérito, através da tua boa vontade? Porque karma é lição. Ação e reação, tá. Mas você pode compensar. Eu não lembro se foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, que disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, vamos deixar isso de lado? Não, porque o karma... Gente, eu penso assim, essa é a minha ideia, tá? Se Deus chegar e falar, o senhor é um cara legal, eu vou te perdoar, segue zerado daqui para frente. Ele pode, ele é Deus. Ah, não. E a lei de ação e reação? Vamos reunir aí o Senado do céu? Não é assim, gente. A gente tem que começar a quebrar esse padrão, a gente não sabe nada. Olha, o tamanho desse universo, a gente quer saber Deus, conhecer Deus. Eu acho que Deus, a gente não consegue entendê-lo, a gente deve senti-lo. Amor. Eu acho que é a linguagem universal, pelo menos o que os grandes mestres dizem, né? Amor. Amor. A gente só vê isso, que a liga desse universo todo é amor. E aí, tem mais assunto, tal, mas eu queria fechar uma parte desse trabalho.
que é a forma da gente se comunicar com Deus. Todo mundo aqui tem uma ideia de Deus. E a gente fala sempre dele, né? Graças a Deus, vai com Deus. Só a entonação que muda, né? Se a pessoa fez um bem para a gente sorri e fala, vai com Deus. Se a pessoa prejudica a gente, como é que a gente fala? Vai com Deus, né? Deus que te cuide, assim. Mas a gente está sempre falando em Deus, em Deus, em Deus. Mas, quando a gente vai conversar com Deus, que é através da oração, a gente faz o quê? Pede. Não é? Oração é sinônimo de pedir. Eu quero pedir paz, saúde, alegria, bondade, dinheiro, prosperidade, riqueza. Não, mas você tem que agradecer. Eu vou agradecer, porque se eu não agradecer, é capaz de ele me tirar tudo. Ou seja, a gente está sempre pedindo, e quando agradece, quando não é falsidade, é para fazer uma média. No caso que a gente quer sugerir, de um trabalho também realizado há muitos séculos, é a meditação. Mas é a mesma coisa? Não. Vamos dizer assim, oração, que é muito legal, a gente está em sintonia, é para pedir mesmo. Ué, gente, sabe que tem esse universo todo, né? Não pode dar alguma coisinha para a gente? Então a gente tem que pedir. Mas para a gente sentir Deus, existe um exercício muito legal, que é a meditação. Porque meditação não é conversar com Deus, é sentir Deus, é estar com Deus. Imagina, gente, se aqui fizesse um trabalho de materialização, e Jesus, o próprio Jesus, se materializasse aqui. Qual seria a nossa reação? Eu acho que o coração ia saltar pela boca. A gente ia ficar, olha Jesus, não, a gente ia ficar estático, parado. Quando eu penso nisso, eu não consigo fazer outra, eu fico parado, porque eu acho que seria essa a nossa reação. Eu acho que seria uma impressão que a gente ia guardar para séculos e séculos, e mundos, uma coisa muito legal. Então, Jesus, a gente tem uma referência, desenhos, imagens, filmes, né? Mas Deus é muito abstrato. Então, tem que ser uma coisa mais subjetiva ainda, sentir Deus. E na meditação, existem muitos métodos, cada um fala que aquele é o único, mas são caminhos para chegar no final, que é estar com Deus. Então, seja qual for o método que vocês utilizarem, é válido. O importante é entrar na meditação, seja ela de 5 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, com esse intento, me harmonizar e sentir a presença de Deus, do jeito que cada um entende. Ok? Estar com Deus. E além de tudo, já é provado cientificamente que a meditação faz um bem danado para o corpo. Regula os níveis de pressão arterial, diminui o nível de diabetes, e um monte de coisa. Mas tirando essas coisinhas, a parte espiritual é muito importante. Então eu queria fechar 2 minutinhos só, para a gente fazer uma meditação rápida, para vocês verem como é simples. Tá? Não precisa de nada especial, não precisa de incenso. Se quiserem colocar, também não é pecado, viu? Vocês vão por umbral por outros motivos, mas não por causa do incenso. Pode usar. Acende incenso, vela não, que aí vão ser excomungados, né? Mas fica à vontade. Tem que sentar, porque quem faz deitado dorme. Né? Tem pessoas que dormem e roncam, estou meditando. Não, está dormindo. Então, sentar confortável e sempre que possível a coluna ereta. Tá? Aquelas posições no chão, que põe uma perna aqui, põe aqui, que é a posição de yoga, quem conseguir fazer, faz, mas não precisa, pode ficar sentadinho. Pés no chão, tá? Para ter apoio, que a posição correta é a posição de equilíbrio. Só isso. Mãos na perna, por causa de equilíbrio. Mão para baixo, mão para cima, mão para o lado, tanto faz, só põe as mãozinhas na perna. E aí fecha os olhos. Senão vocês ficam olhando e desvia a atenção. Fecha os olhos, aí vem um monte de pensamento, deixa os pensamentos, deixa. Eles são amigos, eles vão vir, vão ir, e vocês continuam com os olhinhos fechados. E aí vão lembrar de uma coisa, que durante o dia, raramente vocês lembram. Vocês respiram, sabiam disso? Respiram, e graças a Deus que a gente faz isso involuntariamente, porque se dependesse da gente lembrar, ficaríamos todos roxinhos, não é? A gente ia esquecer de respirar, então isso acontece naturalmente. Quando a gente lembra da respiração, a gente começa a assumir o controle dela. Então o que vocês vão fazer? Não assumir o controle da respiração, apenas observá-la. Observa a respiração.
de vocês, é claro. Olha como o ar entra, como o ar sai. Gente, através da respiração que a gente se mantém vivos nesse plano de existência. Não é só o corpo físico, não. Parece que tem alguma coisa que auxilia também a nossa alma. É interessante isso. O plano espiritual, ele coloca no ar substâncias importantes, né, energias interessantes para o nosso equilíbrio. Então, se a gente pensar na nossa respiração nesse momento, com esse pensamento, vem o ar, traz equilíbrio, traz energias salutares. Aí a gente expele todas aquelas energias que não servem mais. E a gente respira com prazer, a gente tem que sentir prazer. Vê se os músculos, né, do rosto estão muito fechados, solta um pouquinho, sorri, relaxa, e prazer na respiração. E aí tem vários processos que vocês podem pesquisar e aprender. Mas no final, quando estiverem bem relaxados, e aqui o ambiente é bem propício, pense em Deus. Não pede nada, só pensa. Porque com certeza Ele está sentindo cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Conhece os nossos sentimentos mais íntimos, mais ocultos. Ele sabe mais da gente do que nós mesmos. Então, e nos ama. Isso que é o importante. Então vamos tentar sentir esse amor, como? Entrando em sintonia, amando também. Foi Jesus que disse isso, gente. Amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amai a Deus. Claro, ao próximo, como a ti mesmo, mas o primeiro é amar a Deus. E às vezes a gente esquece disso. É um momento breve. O Deus que você entende, o Deus que você conhece, o Deus que você acha que é. O importante é esse sentimento. Deus nos ama. E se a gente amar a Deus e fizer isso durante várias vezes ao dia, a gente vai estar tornando um vínculo tão legal. Jesus dizia que ele e o Pai eram um só. Ele vivia em sintonia com a vontade divina. Olha que alma excelsa. Mas ele diz também que todos nós poderíamos fazer as coisas iguais e ser igual a ele um dia. Tudo bem que vai demorar muito, mas olha, vamos sentir esse amor, gente. Isso. E aí com essa alegria a gente abre os olhos, vê a vida, lembrando que Deus, presente em nosso interior, está presente também no próximo, no do lado, no da frente. Deus está presente em tudo. Como é que a gente pode ir contra as outras pessoas se Deus está em todas elas? Se a gente começar a fazer isso diariamente, a todo instante, eu acho que algumas coisas a gente vai conseguir entender. Vai ter momentos que a gente vai ficar um pouco invocado, né? Com uma pessoa, com outra, é normal. Mas rapidamente a gente volta. A gente procura entender. A meditação é um dos caminhos para a gente encontrar Deus. Mas é um caminho muito legal. Teria mais coisa, como eu disse, mas eu acho que nós fechamos por aqui. Eu sei que fica agora aberto para perguntas, né? Mas eu já de antemão agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite. Muito obrigado.